Primeiro deputado, deputada Alice Portugal. Boa tarde a todos. Eu gostaria também de parabenizar os expositores e dizer que, na verdade, estamos aqui diante de alguns sociólogos e professores que trazem solidez, não é, sociológica, filosófica, e diante de uma divergência política conjuntural, não é, travestida de um projeto que busque constituir uma efetiva neutralidade da educação. A educação é feita para as pessoas. Não existe qualquer possibilidade de se negar a relação entre escola e sociedade. A escola, senhores, só faz sentido quando ela é integrada ao processo de transformação da sociedade. O papel e a função de educar, sem dúvida alguma, tem como elemento primordial a mediação da construção, não é, do ser humano, do melhor ser humano que pudermos produzir. Então, quem cerceou a liberdade e quem ideologizou a discussão, por exemplo, no último século XX, foi a educação promovida e planejada pela ditadura militar. Eu estudei na Escola Técnica Federal, vim de escola pública a minha vida inteira, e ali existiam censores. Não se podia reunir 3 alunos. O conteúdo era monitorado. O que pretende esse projeto? Um censor por sala de aula? Uma câmera por sala de aula? Monitorar o raciocínio livre? Ora, o professor tem o direito legal de aspiar e colocar todas as filosofias, todas as opiniões vigentes. Ora, que extrapolar, evidentemente, isso será o senso comum, tem sido o critério objetivo dessa construção. E aqui me pareceu que o introito da sessão, não é? Ao dizer, inclusive o movimento sem partido, respeito a todos, mas quero desagravar o Simpro, desonesto, descarado, eu peço que retire, inclusive, das notas dessa sessão, esses adjetivos. Por isso pedi com intensidade a fala da CONTE, que representa os Simpros de todo o Brasil. Viés político-ideológico em provas, em que percentual? Basta de Paulo Freire, doutrinador. Paulo Freire voltou ao Brasil 16 anos depois de ter sido expulso do país pela ditadura, que muitos defendem a sua volta nesse momento, de maneira pública e sacerdotal, inclusive. E dizem, e o Paulo Freire disse, perguntaram a ele qual a sua posição sobre a educação no momento, sobre o país. Ele disse, o momento exige uma aprendizagem e uma maior intimidade com o Brasil. Vim para reaprender o Brasil. Eu quero aqui desagravar Paulo Freire. Desagravar Paulo Freire, um dos maiores educadores da geração dos educadores do mundo inteiro. Como Florestan Fernandes ali, alfabetizado aos 16 anos, como Anísio Teixeira, que a Comissão da Verdade hoje faz uma imersão sobre a sua morte, ainda não esclarecida. Um sapato no poço do elevador e o outro na praia de Copacabana. Exilado, exilado, perseguido por dizer que a educação não era um bem da elite, e sim um direito de todos. Não era comunista, não era socialista, era um filho de barões de algodão de Caetité, na Bahia. Então a educação é um bem de todos. A legislação é plena, prende liberdades. Nós construímos isso sobre os cadáveres de muitos democratas que morreram no Brasil, que perderam a liberdade, muitos educadores que foram calados. E esse projeto, ele visa o retorno do silêncio. Esse projeto amordaça, sim. Estou dizendo, do meu livre exercício de parlamentar, o melhor destino para ele, deputado Rogério Marinho, a quem tanto respeito, é a retirada. Assim como não conheço nenhuma doutrina filosófica de ideologia de gênero. O que se pretendia, e o que eu espero que os educadores façam, sistemicamente, é orientar professores para a igualdade, para a liberdade, para não haver bullying, para que crianças que têm orientação sexual diferente, por que motivo psíquico ou social, não sabemos, mas tem
tem. E, objetivamente, essas crianças não podem ser discriminadas, punidas, não podem se suicidar por assédio, não podem ter as línguas queimadas por colheres quentes. Aqui difamaram a dita lei da palmada, quando, na verdade, estávamos lutando contra os castigos que a minha geração sofreu. O nome da palmatória da minha escola primária era Amorosa. E ela tinha 5 centímetros de largura de madeira maciça e batia forte na palma da mão das crianças que não sabiam a tabuada de cor. É esse o esquema de escola que nós queremos para o Brasil? É esse o esquema? É tudo sob controle? E que ideologia é essa? E isso não tem ideologia? O pensamento é neutro, a ciência é neutra. O pensamento é neutro, a ciência é neutra. Nós temos que, de maneira plural, oferecer a todos as oportunidades de acesso ao conhecimento. A ciência é plurima, a vida é heterogênea e é complexa. Não venhamos agora numa contingência conjuntural, suscitar os fantasmas do obscurantismo, da falta de liberdade. Isso é indecente para com o Brasil e para com a educação brasileira. Indecência é isso. Não é a discussão sobre a forma de não se contaminar por uma doença sexualmente transmissível, ou evitar que meninas fiquem grávidas aos 11 anos de idade. Indecente é isto. Então eu quero dizer, senhores deputados, que aguardei aqui de maneira muito tranquila, de que a visão de vigiar e punir é uma visão atrasada, retrógrada, da Idade Média. É uma visão feudal. É uma visão que parou o mundo durante séculos. É uma visão que inclusive veio com os portugueses da Idade Moderna, mas com o pensamento da Idade Média. Com a visão agostiniana de que mulheres, índios e crianças faziam parte do imbecílio dos sexos. Vamos abrir os olhos para o que está acontecendo na educação, na vida e na política nacional. Porque a nossa democracia, de fato, é jovem e imperfeita. Apure-se tudo, mas não faça como, inclusive, o dito popular sabiamente diz: jogue-se fora água suja, mas não jogue junto à criança. Salvemos a criança, que é a democracia, é a possibilidade da pluralidade, do respeito à diversidade, das diferenças em um país multirracial, multicultural, multirreligioso, que não pode ter uma orientação absolutamente única e tirânica. Então, finalizo, em função do tempo, os 5 minutos chegaram, peço a tolerância de mais um, para dizer, deputado Rogério Marinho, seu relator, que sem dúvida alguma, primeiro corrigir, não é? Marx e Engels não escreveram juntos, não é? O livro A Origem da Família, da Propriedade do Estado, não é? Só Engels escreveu esse livro. E Marx escreveu A Sagrada Família junto com Engels. Eles escreveram uma série de livros, inclusive o Manifesto Comunista. Eu sou do Partido Comunista do Brasil, desde 1978. Meu único partido. Abracei isso como opinião de vida, porque defendo os comuns. Porque, de fato, acho que as pessoas valem pelo que são e não pelo que têm. E por isso adoto essa ideologia. Agora, compreendo que num Brasil democrático, nós precisamos garantir que todos tenham acesso a tudo. E que nós não tenhamos mais censores. Que nós não tenhamos câmeras fiscalizando o que o professor dirá. Que a vida democrática intestina da escola, como disse Anísio Teixeira, escola não como padrão de reprodução de conteúdo apenas, mas como centro de vivência. Mas tem alguns aqui, tem um projeto na casa, deste mesmo naipe opinativo, que nada neutro é, que quer tirar os seus da escola e fazer a educação no lar, para não misturar as suas crianças com as demais. Isso é muito grave, senhores. Isso é apartheid social, ideológico, e assim não se constrói. E eu tenho muita honra de dizer que Jorge Amado, antes de ser caçado em 46, por uma das ditaduras que sacode o Brasil pendularmente nessa jovem república, proclamada por marechais e muitas vezes açoitada por generais, mas invariavelmente, professores, comandada pelos ricos, porque não foi projeto de poder, tem 12 anos de democracia, professor. Governo de transição democrática, governo de transição de centro, esquerda e pendurados.
e pendurados, e alguns tentam se despendurar, como se as práticas não se repetissem. Então é muito importante que digamos que esta república, não é? Em 46, teve um deputado do meu partido, o Partido Comunista, que é o mesmo, desde 22, apesar de entradas e saídas, sem dúvida, foi ele que entrou com a lei para garantir o respeito à liberdade religiosa, sendo um ateu que viu milagres, como eu. E o milagre maior que nós estamos vendo é o da educação, é das universidades se proliferarem, das escolas técnicas que estavam decretadas que não viveriam mais. Finalizo, nobre autor do projeto, para dizer que nós precisamos garantir que a LDB vija, que o Fundeb seja renovado, que a nossa nova grande lei, o Plano Nacional de Educação, tenha inclusive os seus contratos legais cumpridos e não copiar e colar para os planos municipais de educação, que no último mês muita gente disse que nem a expressão gênero alimentício podia constar, porque qualquer palavra que falasse de gênero, ela tinha que ser completamente banida da construção do Plano Municipal de Educação. Então vamos acalmar os ânimos. Não é? E os que têm Deus no coração, vamos entender que as pessoas têm o direito de ser diferentes e vamos respeitar cada um do jeito que é, acolher e evoluir essa nação como uma nação plural e democrática. Muito obrigada, manifesto a minha indignação, inclusive, pelos termos usados. Obrigada.